Olá, bem-vindos a mais um episódio aqui no podcast Diário SA. Hoje temos uma análise detalhada, sim, uma colaboração especial com o Diário SA para a gente mergulhar fundo, dar uma boa olhada nos números da RD Saúde. Aquela gigante, a Raia Drogasil, né? Código RADICOL3 na B3. Isso aí. Vamos desvendar os resultados agora do terceiro trimestre de 2025, que saíram quentinhos no início de novembro, dia 4. Exatamente. E a nossa fonte aqui, né, para essa conversa é o relatório oficial da própria RD Saúde. O objetivo, eu acho, é ir além do número frio, sabe? Tentar entender os destaques de performance, onde está a força do crescimento, a rentabilidade e principalmente o que esses dados sinalizam, né? Para onde vai essa companhia que, vamos combinar, é um colosso do varejo farmacêutico. E que colosso, né? A gente está falando de o quê? Quase 3.500 farmácias pelo Brasil todo. Uma escala, nossa, difícil até de visualizar. Ok, então vamos lá, vamos desempacotar isso. A gente podia começar pela expansão física. Parece que eles não param quietos. De jeito nenhum. Eles fecharam setembro com 3.453 farmácias operando. Certinho. E só nesse trimestre, no terceiro, foram 88 novas lojas. Assim, uma loucura. 88? Sim. Claro, teve fechamento, né? 6 no total, mas o saldo é muito positivo. Esse ritmo mostra a confiança deles na estratégia, né? De crescer fisicamente. Que parece que está bem alinhado com o que eles prometeram para o ano, o tal do guidance, certo? A meta para 2025 não era algo entre 330 e 350 lojas brutas? Exato. E eles já somam 329 nos últimos 12 meses. Então, assim, estão praticamente lá, na mosca. Bem no alvo. Mas o que eu acho fascinante aqui, e que diz muito sobre a qualidade dessa expansão, é a taxa de fechamento de loja em maturação, sabe? Aquelas mais novas. Foi baixíssima. Nos últimos 12 meses, fecharam 15 no total, mas só 2 eram dessas lojas mais recentes. Isso dá 0,6% das aberturas do período. Mostra que eles são muito assertivos na escolha do ponto. Erram pouco, sabe? Faz todo sentido. Se o ponto é bom, a loja vai bem, não precisa fechar cedo. E as outras 13 que fecharam, eram mais antigas? Essas sim, já eram lojas maduras, com média de 15 anos mais ou menos. O fechamento aí é mais uma otimização, né? Devem ter visto que dava para migrar a venda para outra unidade perto, talvez mais moderna, melhor localizada, e aí libera o ativo. É gestão de portfólio mesmo, não é sinal de problema. Gestão ativa, interessante. E com tanta loja nova, a presença física deles deve estar enorme. Gigantesca, estão em 653 cidades agora, são 43 cidades a mais que no ano passado, no mesmo período, e em todos os estados. Olha que impressionante. Das 319 cidades com mais de 100 mil habitantes no Brasil, a RD já está ou tem plano certo para estar em 314. É uma capilaridade, assim, difícil de ver em outro varejista. É dominar o mapa mesmo. E eles continuam crescendo até em São Paulo, onde já são enormes, ou o foco agora é mais outras regiões? Continua forte em São Paulo, sim, mesmo com quase 1.400 lojas lá, que é o maior mercado deles disparado, a expansão até acelerou por lá. No terceiro tri, 30% das novas lojas foram em SP. Há uns anos, tipo 2022, era 18%. Então, mesmo no mercado maturo, eles ainda acham muita oportunidade. E tem um detalhe interessante no perfil dessas lojas novas, né? Quase 80%, tipo 79% das que abriram nos últimos 12 meses são de formato popular ou híbrido. Ah, sim. Esses formatos já são 62% da rede toda. Isso mostra uma adaptação inteligente, né? Para as diferentes realidades do Brasil, para buscar outros públicos, talvez. Entendi. Expansão rápida, certeira, diversificada e adaptada. Mas para dar conta de abastecer tudo isso, a logística deve ser um desafio e tanto, não? Com certeza. E aí está uma das grandes vantagens competitivas deles. São 14 centros de distribuição super bem localizados. Eles conseguem abastecer mais de 80% das lojas todo dia. Produto chegando em até 24 horas. Isso é ouro. Garante o produto na prateleira, otimiza estoque, libera capital. Uma máquina. Uma máquina bem azeitada, pelo visto. Tá, então a expansão tá voando,
Mas como isso bateu nos números financeiros do trimestre? Qual foi o resultado final dessa operação toda? Vamos para os números então. Receita bruta total consolidada. 12,1 bilhões de reais no terceiro tri. Isso é um crescimento de 12,7% contra o mesmo período de 2024. É um número forte, né? Bastante forte. E dentro disso, o varejo mesmo, as farmácias, foi o que puxou. Foi o grande motor. Se a gente tirar a 4Bio da conta, que é aquele negócio de medicamento especial, Certo. o crescimento do varejo foi ainda maior, 15,5%. E isso é importante porque a gente vinha de taxas um pouco menores, né? Foi 10,5% no primeiro tri, 13% no segundo tri de 2025. Então mostra uma reaceleração do negócio principal. Essa separação da 4Bio é importante, então. Porque a receita total cresceu menos que o varejo, o que houve lá na 4Bio. Exato, a 4Bio puxou a média para baixo, a receita dela caiu bastante, 16,8%. A explicação principal, segundo eles, foi uma mudança na distribuição de um laboratório grande. Esse laboratório deixou de usar parceiros em São Paulo, onde a 4Bio atuava, e passou a concentrar via Espírito Santo. E a 4Bio ainda não tem CD-lata num plano para 2026. Aí perdeu esse volume. E também citam mais competição nesse nicho específico. Entendido. Uma questão pontual ali da 4Bio. Mas voltando para o varejo que bombou com esses 15,5%, o que exatamente puxou essa alta? Foi algum tipo de produto específico? Se a gente conectar os pontos, sim. Tem alguns motores claros. Primeiro, medicamentos de marca cresceram 21%, um salto. Muito disso veio da febre do GLP-1. Né, aqueles para diabetes e obesidade. Os famosos remédios para emagrecer. Faz sentido, a demanda está enorme. E, além deles... Genéricos também foram muito bem. Alta de 19,5%, ajudou a expiração de patentes de alguns remédios importantes, né? Aí abre espaço para os genéricos. E não foi só remédio com receita. A perfumaria continuou se recuperando bem, cresceu quase 11%, acelerando. E os OTCs de venda livre, tipo analgésico, vitamina, também subiram bem, 10,5%. Foi um crescimento forte e bem espalhado, sabe? Veio de todo lado, então. E o desempenho das lojas que já existem há mais tempo, o tal do Same Store Sales, o SSS, como foi? O SSS, que é chave para ver a saúde do negócio que já está rodando, também veio forte. No varejo total, 9,7%. E se a gente olhar só as lojas maduras, com mais de 3 anos, o crescimento foi de 7,8%. Ok, 7,8%. Agora, o ponto crucial é comparar isso com inflação e reajuste de preço, né? Claro, para ver o crescimento real sem ser só preço. Exato. O reajuste da CMED em 2025 foi estimado em uns 3,1%. E o IPCA no período foi 5,2%. Então, esses 7,8% das lojas maduras estão bem acima. Significa que a RD ganhou volume e mercado de verdade, uns 4,8 pontos percentuais acima da inflação e do reajuste. É um crescimento orgânico bem saudável. Ótimo. Receita crescendo forte, organicamente também. E o lucro? Conseguiram transformar isso em mais rentabilidade? Como ficaram as margens? Olha, a rentabilidade aguentou bem o tranco. O EBITDA ajustado, que é aquela medida boa do lucro operacional, né, chegou a 909,3 milhões. É um aumento de 12,2% contra o ano passado. E a margem EBITDA ficou estável em 7,5%. Igualzinha ao terceiro TRI de 2024 e bem perto do segundo TRI de 2025. Se olhar só o varejo, foi até um pouquinho melhor, 7,9%. Margem EBITDA estável com um crescimento forte é um bom sinal. E a margem bruta que vem antes ali na conta, como ela se saiu? A margem bruta ficou em 27,4% da receita bruta, deu 3,31 bilhões, teve uma leve contração de 0,2 ponto percentual comparado ao ano passado, mas assim, ficou estável em relação ao trimestre anterior. E se a gente ajusta o número do ano passado, tirando uns ganhos de ICMS que eles tiveram na época, a comparação também fica estável.
E o que explica essa pressãozinha na margem bruta? Foi de novo o efeito do GLP-1? Foi exatamente isso. O relatório detalha bem. A maior venda de GLP-1 teve um impacto negativo de um 0,4 ponto percentual na margem bruta, porque esses remédios, apesar de venderem muito, costumam ter margem um pouco menor para a farmácia. Entendi. Só que essa pressão foi quase toda compensada. A menor participação da 4Bio, que tem margens diferentes, ajudou, e eles também melhoraram a gestão de perdas, outras eficiências, então uma coisa compensou a outra, quase. Entendi. Uma dinâmica aí. E as despesas? Gastaram mais para vender mais ou conseguiram controlar? Conseguiram um bom controle. As despesas com vendas ficaram em 17,3% da receita. Parece um aumentozinho de 0,2 pp contra o ano passado, né? Mas eles explicam que no terceiro TRI de 2024, o quadro de funcionários estava abaixo do normal, o que ajudou o número lá atrás. Se comparar com o nível normalizado do ano passado, que seria 17,5%, na verdade teve uma diluição de 0,2 pp. É a alavancagem operacional funcionando. A receita cresce mais que a despesa. Legal. E as despesas gerais e administrativas, o GNA, aquelas da matriz, foram ainda melhores. Caíram para 2,6% da receita, uma diluição de 0,4 pp. Isso é resultado direto do controle de custos e daquela reestruturação que fizeram em abril. Então, no fim das contas, a gestão de custos segurou bem a margem EBITDA, naquele patamar de 7,5%, mesmo com a margem bruta um pouco pressionada. Perfeito. E é bom colocar esse 7.000% em perspectiva, né? É um patamar forte. Melhor que nos terceiros trimestres de 2021, 2022 e até 2023, antes de ajustes. Mostram a melhora consistente da operação ao longo dos anos. E mesmo com a queda na 4Bio, o EBITDA ajustado de lá foi de 16,7 milhões, com margem estável em 2,2%. Ou seja, mantiveram a disciplina lá também. Disciplina é a palavra. Agora vamos falar de uma área que parece estar num ritmo de outro planeta. O digital. Aqui a coisa fica interessante pra caramba, né? Os números são de cair o queixo. A receita bruta dos canais digitais simplesmente explodiu. 3 bilhões só no terceiro trimestre. 3 bilhões, e isso comparado ao ano passado representa quanto de crescimento? Um crescimento absurdo de 62%. 62% é muito acelerado. E qual o peso disso no varejo todo? Quanto já é digital? Chegou a 26,7%, quer dizer, mais de um quarto de tudo que a RD vende no varejo já vem do digital. Um ano atrás era 19%, é um salto enorme. Olha só esse dado que eles trazem. Se o digital da RD fosse uma empresa separada, já seria a quarta maior rede de farmácias do Brasil. Uau! Que loucura! Isso dá a dimensão do negócio. E o que está por trás disso? É o app que está bombando. É uma combinação bem feita, mas sim, o app é o carro-chefe. Responde por 81% das vendas digitais. Era 75% um ano atrás. Isso mostra que a experiência no app está cada vez melhor, né? O NPS do app está em 79, que é muito bom. E a entrega. Porque comprar é fácil, mas receber rápido, ainda mais em farmácia, é essencial. Eles focaram muito nisso. As entregas super rápidas, em até 60 minutos, já são 22% da receita digital. E se somar isso com o compre e retire na loja e as entregas via parceiros, eles dizem que 97% das vendas digitais são entregues ou ficam prontas para retirar em menos de uma hora. É a famosa omnicanalidade funcionando na prática, né? Usando a loja física para turbinar o online. Exatamente. Eles usam a rede física gigantesca a favor. Tem um dado no relatório que é demais. 95% da população classe A mora a 1,5 quilômetro de uma RD. Isso facilita muito a entrega rápida e o retire na loja. O NPS das entregas também é alto, 83. E ainda tem o Marketplace, né? Que adiciona mais 250 mil produtos de parceiros. Com isso tudo, o cliente deve estar super engajado. Os números mostram que sim. A base de clientes ativos nos últimos 12 meses é de 51 milhões. E compram bastante. Média de 8,4 vezes por ano. Nas lojas físicas, o NPS do atendimento é 91. E olha que legal, o cliente fiel, que já compra sempre, quando passa a usar o digital também gasta 23% a mais do que o fiel que só usa a loja física.
O digital soma, não tira. E além de vender, eles estão virando centros de saúde também, né? Com os hubs de saúde. Sim, essa é outra frente estratégica muito importante. Estão transformando a farmácia num ponto de atenção primária. Já são 2.700 lojas com as salas mais saúde, oferecendo testes, acompanhamento. E 417 unidades já têm sala de vacina completa. Só nesse trimestre fizeram mais de 1,1 milhão de atendimentos farmacêuticos nessas salas. Isso cria outro tipo de relação com o cliente, né? Sem dúvida. Falando em números fortes, e o caixa? Com tanto crescimento, investimento, como ficou a geração de caixa? Sobrou dinheiro? Sobrou. E bem, o fluxo de caixa livre foi positivo em 647,8 milhões de reais. A geração total de caixa das operações foi de 558,3 milhões de reais. Números bem saudáveis. E o ciclo de caixa, aqueles prazos de pagamento, estoque, melhorou. Melhorou bastante, caiu para 56,6 dias, 3 dias a menos que no ano passado. O grande destaque foi o estoque, que girou 8 dias mais rápido. Isso libera muito capital de giro. De onde veio esse caixa todo? Operação mais capital de giro? Basicamente isso. A operação gerou uns 609 milhões. Aí entrou mais uns 405 milhões do capital de giro, estoque menor, etc. O fluxo de caixa operacional passou de 1 bilhão. E onde eles colocaram o dinheiro? O CAPEX foi pesado? O CAPEX totalizou 367,1 milhões no TRI. A maior parte, claro, foi para abrir loja nova, 147 milhões. Mas olha a divisão, 64 milhões para reformar e manter as existentes, quase 95 milhões em tecnologia, olha o digital aí de novo, e 56 milhões em logística, investindo nas frentes certas. Focado no estratégico. E a dívida? Como ficou a foto no final? Estão muito alavancados? A dívida líquida ajustada fechou em 3,38 bilhões de reais. Para saber se é muito, a gente olha a relação disso com o EBITDA dos últimos 12 meses. Ficou em 1,1 vez. E 1,1x é tranquilo. Até para uma empresa desse tamanho e com essa geração de caixa. Subiu um tiquinho, 0,1x contra o ano passado, mas caiu 0,2x contra o trimestre anterior. A trajetória recente é de queda. E a estrutura da dívida é boa também. Tinham 436 milhões em caixa, a dívida bruta de 3,28 bilhões, é toda em debêntures, CRIs, e 84% dela é de longo prazo. Isso dá muita tranquilidade para eles tocarem os planos sem aperto no curto prazo. Excelente. Para fechar a análise do TRI, como o mercado reagiu? A ação RAD-L3 andou bem. O mercado parece ter gostado bastante, sim. Só no terceiro trimestre, a ação RAD3 valorizou 21,8%, bem acima do Ibovespa, que subiu só 5,3% no período. E com bastante gente negociando, volume médio de 184 milhões por dia. E no histórico, essa performance se mantém? Totalmente. O histórico da RD para acionista é, nossa, impressionante. Desde o IPO da Drogasil, lá em 2007, a ação valorizou mais de 1.500%, contra uns 170% do Ibovespa. Contando dividendo e JSCP, deu um retorno médio anual de 17,6%. Para a Raia, desde 2010, foi 558% de valorização, retorno médio anual de 14,4%. É muita geração de valor consistente. Realmente números de respeito. Então, para a gente amarrar tudo, o que tudo isso significa? Qual a história desse terceiro trimestre da RD? Olha, eu acho que foi um trimestre que consolidou muitas coisas boas. Crescimento forte no varejo, puxado por remédio, mas com perfumaria ajudando. O digital, que não é mais futuro, é presente, né? Mais de 1/4 das vendas crescendo pra caramba. A expansão física firme, ganhando mercado. E tudo isso com margem resiliente, custo controlado e caixa forte. Dívida tranquila. Uma foto bem positiva. Uma fotografia muito boa mesmo. Mas, e olhando para frente? Sempre tem um mas, né? Exato, essa análise levanta umas perguntas importantes para a gente ficar de olho. Primeiro, o digital. Vai manter esse ritmo de 60%?
Tem mais espaço para crescer tanto assim? Ou vai começar a desacelerar? Boa pergunta. Que mais? Segundo, a 4Bio. Vão conseguir virar o jogo lá com o CD novo no S? Ou a competição vai continuar pegando? Terceiro, a expansão física. Dá para manter esse ritmo de 300 e tantas lojas por ano para sempre? E a rentabilidade dessas lojas novas, principalmente as populares, vai ser igual à da rede antiga? E as margens gerais? Isso, quarto ponto. A pressão na margem bruta pelo mix de GLP-1 continua. Vão conseguir compensar com eficiência e custo, manter o EBITDA nesse nível ou até melhorar? É acompanhar essas alavancas. Muitos pontos para ficar de olho. E talvez uma última ideia para pensar. Com esse avanço dos hubs de saúde, a farmácia do futuro vira mais um centro de serviço do que só um lugar para comprar produto. Ou as duas coisas vão andar juntas. Uma transformação interessante do setor, né? Excelente provocação para a gente fechar. O papel da farmácia está mudando, sem dúvida. Com certeza. Bom, esperamos que essa análise profunda tenha sido útil para todo mundo que ouviu. Se você curtiu essa conversa e quer continuar acompanhando outros mergulhos como este nos resultados e tendências, clica aí em seguir o podcast para não perder nada. Episódio criado por Clayton, o criador do Diário S.A. Até a próxima!